Vai ficar mexendo aqui. Fala, povo! Fala, galera! E aí? Boa noite, fala, Gui! E aí, Jean? Oi, Ana! Oi, Dai! Olha, o Gui apareceu na nossa live, finalmente. O cara que faz perguntas da live anterior. Pra quem perdeu, o Gui fez uma das perguntas da última live. Mas é isso aí, gente. Seja todo mundo bem-vindo à nossa live aqui no Teoria Central. Se você é novo aqui no na nossa página, saiba que a gente tem o YouTube, a gente tem o Facebook. Então vai lá curtir também a nossa página nessas duas redes sociais. Vai lá no YouTube que tem todas as lives anteriores, enfim, tudo que já rolou aqui na Teoria Central, várias conversas incríveis que valem muito a pena vocês acompanharem. Então só cola lá e acompanha a gente, beleza? Fala, Gi. E aí, Rakauskas tá aqui também. Oi, Cássia. Sejam todas bem-vindas à nossa live. Tô só esperando, hoje a gente tem um tema legal, tô só esperando o Fábio aparecer. Gente, quem é do Teoria, lembra ele lá que ele precisa aparecer aqui com a gente, tá? Pra ele poder entrar, vai que ele esqueceu. Mas o Fábio vai ser o meu parceiro hoje na live. Então hoje é uma live em dose dupla de geógrafos, hein? Não sei se isso é bom, se isso é ruim, se isso é legal, mas ele tá vindo aí. E o tema que a gente vai trabalhar é neoimperialismo e imperialismo, mas esses nomes parecem muito formais, né? Um nome muito complexo, né? Para que a gente trabalhar aqui. Então vamos imaginar que aqui a gente vai discutir política, como sempre aparece nas nossas lives. Mas mais do que isso, né? A gente vai perceber de maneira como o mundo, de algum modo, ele é controlado. Né? De algum modo, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de comer, a nossa maneira de se vestir, ela se dá dentro de uma perspectiva aí de controle. Talvez nem tudo que a gente vive, a nossa cultura, talvez seja uma enganação nossa. Né? Ah, olha, o Fábio tá aqui, chegou, bem-vindo. Vamos ver se vai aparecer o Fabião aí, o grande Fábio Adorno. Ele tem um nome, um sobrenome muito potente, né? Adorno, nome de filósofo. Ele é um pouco filósofo também. Ah, ele aí. Grande Fábio. Você tá vivo com a gente? Tá acompanhando ele aí? Ó, tô. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir direito, que o meu som tá meio zoado. Beleza? Eu tô ouvindo. Ah, então, Estamos ouvindo. Quer dizer, acho que as pessoas estão ouvindo também. beleza. Não, é que tipo, eu comecei a falar e saiu pelo viva voz mesmo parado pro lugar, não, beleza. Fala, Manuel, fala galera que tá assistindo a gente. Muito boa noite. E é isso aí. Continue, Manuel, você tá um discurso da hora. Ah, então, vamos lá, né? Agora que você já chegou, eu tava só esperando você chegar. Mas é Beleza. isso, gente. A gente vai tratar de um tema, né, que parece um nome muito louco, falar imperialismo. Parece um nome esquisito, chato de conversar, mas ele tá na nossa vida, no nosso dia a dia. E se você é um verdadeiro revolucionário, se você é aquela pessoa que quer mudar o mundo, que acha que nada disso está certo, o capitalismo precisa acabar, então você precisa entender que imperialismo é esse, que coisa é essa, né, que a gente está falando. Então, esse é o tema da nossa live hoje. Enfim, como eu estava falando, né, eu estava contando para a galera aí, Fábio, que quando a gente fala de imperialismo, a gente está falando aí de como a nossa vida, de alguma maneira, ela é delimitada por um padrão cultural, né? Então, parte do que a gente pensa, vive, consome, não é literalmente uma escolha qualquer nossa, mas é algo que está colocado para a gente a partir de forças políticas e econômicas, né? De alguma Sim. maneira. E aí o tema da live é imperialismo e neoimperialismo, ou seja, já existe a palavra imperialismo, já é um conceito, e vem esse neoimperialismo aí do século XXI, ou até um pouco antes, mas trazendo pra gente o que tem de novo, né? Será que acabou o anterior e começou o novo? Enfim.
Mas vamos lá, você que manja pra caramba, conta pra gente. Que é isso? Que raios é o imperialismo, cara? Conta pra gente aí. Mano, primeiro, então, eu queria reforçar o boa noite, a alegria de a gente estar fazendo essa live. Se bobear, Manuel, a gente tem que revelar pra galera, esse foi o primeiro tema de live pensado lá no ano passado, né? Quando a gente pensou que podia ser legal, sei lá, a gente fazer uma parada dessa, né? E aí, quando a gente Exatamente. começou a pensar em tema, essa foi uma das primeiras, só que a gente foi deixando e eu acho que cai numa noite de São João, cai muito bem, né? Feliz noite de São João aí pra quem gosta, inclusive. Mano, eu acho o seguinte, primeiro eu queria, e depois eu queria ouvir você também sobre isso, como que é a sua relação com esta palavra? Bela, bela mensagem subliminar. Como é, como é a sua relação com essa palavra imperialismo? Porque quando eu era um jovem, quando eu era criança, eu nem entendia, nem, acho que nem tinha ouvido falar essa palavra, mas quando eu era adolescente, eu tinha uma espécie de preguiça dessa palavra. Tipo um mini rancinho, assim, tipo, lá vem aquelas pessoas que falam imperialismo, ai, que chato, né? Que não- Inclusive, eu era até bastante, eu achava interessante o imperialismo dos Estados Unidos. Eu achava até admirável, de certo modo. E aí eu fui entendendo mais as coisas mudaram. Então eu vou tentar explicar, pelo menos, o que eu enxergo de imperialismo, inclusive do que seria esse neo-imperialismo, e eu acho que a gente pode debater um pouco sobre isso. Eu vi já umas perguntas, o Rogério provocando, depois a gente abre para as provocações. Eu venho entendendo que, assim, o imperialismo, assim, existe um império, uma noção de império, que remonta à antiguidade clássica, que eu acho que o exemplo mais bem acabado é o Império Romano, mas você tem outras experiências imperiais, né? Você tem a Pérsia como uma experiência imperial, você tem o Império Macedônico do Alexandre o Grande, o Egito, né? Que é basicamente isso, é um núcleo metropolitano, né? De uma cidade como Roma, ou de um grupo de cidades, como é o caso da Grécia, um núcleo metropolitano que, através da conquista militar ou diplomática de territórios, você consegue sugar recursos e pessoas desses lugares. Então, por exemplo, você tem a escravidão dos judeus na Babilônia. De tributos, de impostos, de escravos, de oferendas, né? Que uns impérios impunham mais o estilo de vida, outros menos, e vida que seguia. Ponto. E mais a gente tem agora, o que a gente trata de imperialismo modernamente, é o imperialismo sob a égide de um modo de produção, que é o modo de produção capitalista. E eu venho aí, é isso que eu acho que a gente pode iniciar o debate e você pode me complementar. Eu venho pensando no seguinte: é, a conquista, o capitalismo se internacionaliza através da conquista a partir de certos meios metropolitanos. Então você tem uma relação de expansão global do capitalismo através de certas formas de expansão. Então, como eu tenho organizado, Manuel, na minha cabeça, eu gostaria até de abrir para discussão para a galera. Durante a formação capitalista, da transição do mercantilismo para o capitalismo mercantil, essa expressão internacionalizante era a colonização que o Brasil sofreu, por exemplo. Começa aquele papinho de português e índio trocando, e depois vem uma opressão colonial, uma invasão, doença, desgraça, morte e tal. Quando o capitalismo ele muda da fase mercantilista para a fase industrial, essa colonização muda também para o modo imperialista que a gente vem tratando modernamente. Que, apesar de boa parte da literatura pensar sobre os moldes do Lenin, inclusive o Lenin tem um livro maravilhoso que é o Imperialismo, a fase superior do capitalismo, e ele escreve no momento ali em 16, no momento que está tendo uma guerra interimperialista, que é a Primeira Guerra Mundial, eu acho que esse imperialismo é a face do capitalismo industrial. Quando, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo muda para um capitalismo financeiro, né, onde as grandes famílias, os grandes oligopólios de poder migram primeiro do comércio para a indústria, depois o foco do poder, né, depois da indústria para os bancos mesmo, que é a financiarização do mundo, esse imperialismo, essa internacionalização opressora ganhará o nome de globalização. E, sobretudo, recentemente, relendo Milton Santos e a crítica de vanguarda que ele fazia já nos anos 90 da globalização, eu observo isso. Eu observo que a globalização seria, então, o neoimperialismo. Só que a globalização ela foi passada para a gente de forma ideológica como algo super positivo, a aldeia global, vai tudo rolar, acabou o socialismo, agora é todo mundo junto, comercializando. E, na verdade, é uma casca farsesca. É uma é, tragédia, né, que depois se revela uma farsa, mas, enfim, que é o imperialismo.
só que seria esse não imperialismo. Então, é assim que eu tenho enxergado. O capitalismo ele mudou. Era comercial, ele era colonial. Foi para a indústria, ele era imperialista. Agora ele vai para o financeiro, ele vira globalização. Lembrando que o imperialismo também tinha um aspecto positivo civilizacional no começo. Dito isto, eu acho que, e aí eu acho que a gente pode entrar, quando há, o que até o Milton Santos fala, gente, acho que só para apresentar, eu e o Manuel somos geógrafos, então a gente vai falar de umas coisas aqui, de uns autores que a gente leu e a gente vai recomendar. Quando o Milton Santos ele critica a globalização, ele faz uma crítica sobre a estandartização dos padrões de consumo e de vida, né? Aceleração dos tempos, etc. Que é um negócio que um pouco o Lablache apontava no imperialismo, quando ele falava, ele começava a apontar para os meios de vida, né, para os modos de vida, para os gêneros de vida, é o termo correto, né? E como esse gênero de vida vai sendo suprimido. Então você pega, tipo, você pegar uma foto de uma cidade japonesa 150 anos atrás, era a galera de kimono na rua. Em que Tóquio ela tava de kimono, tipo, as coisas biruta lá. Aqui no Brasil, era uma roupa de caboclo, que você vê nos quadros do Portinari. 150 anos depois, o centro de São Paulo, o centro de Tóquio é muito parecido. O pessoal com cabelo colorido, calça jeans, mas tipo calça jeans, esse nome, né, em inglês. Camiseta, t-shirt, boné, né? Então eu acho que, e aí finaliza essa minha parte, eu acho que a globalização é esse neoimperialismo e ele se dá não só através da exploração econômica, mas da colonização cultural, às vezes até idiomática, via supressão dos gêneros de vida, né? Hoje em dia, eu como, por exemplo, para encerrar mesmo, o vô da Vanessa fez buchada no domingo. Eu não como buchada, mas eu como hambúrguer. Mas toda a geração dos meus avós come buchada. E eu não como, eu não consigo. E os meus avós não comem hambúrguer. Eu levei meu vô anos atrás pela primeira vez no McDonald's. Eu nunca tinha comido hambúrguer. E, enfim, então eu acho que nós já somos filhos do que somos a geração Coca-Cola, né? Um pouco que o Renato falava. E é isso, falei demais e é isso aí. Que nada, tá falando super bem, não tá falando demais não. Mas eu vou complementar o que ele tá falando, o que você tá falando, eu vou responder, né, a sua pergunta, que é o que eu achava quando eu era mais jovem, sobre o que é isso, né? Que palavra é essa? Também tinha uma versão, por isso que eu comecei até a live meio com essa ideia do tipo, o que é isso que a gente tá falando, né? O que é imperialismo? Que nome estranho é esse? Que parece um nome muito chato, muito acadêmico, né? Parece um nome discurso, depende da maneira como você olhava, pelo menos eu quando olhava isso lá atrás, digamos, no ensino médio, quando na idade escolar principalmente, via isso como uma questão só de discurso político, para o pessoal falar mal dos Estados Unidos, aí a gente estava já naquela fase ludibriada com os Estados Unidos, né, vivendo tudo que os Estados Unidos faz, que é literalmente vivendo imperialismo, e enfim, e achava também um nome muito estranho, né, um nome o que isso tem a ver com a minha vida, né? Que isso muda no meu dia a dia, por que eu preciso entender disso, né? Por que eu preciso estudar isso? Quando a gente está na escola, a gente tem essa tendência de questionar tudo que os professores ensinam, né? Porque a gente tem que aprender essas coisas. E na geografia não é diferente. Apesar de que muitas das coisas da geografia, muito não, né? Tudo que está na geografia, de fato, tange a nossa vida e a gente pouco percebe, né? E aí, quando a gente começa a conceituar, dar nomes e definir, a gente começa a entender mais. E aí que vem essa discussão, de fato, sobre o imperialismo, que é que o Fábio você já falou aí, então, para a galera que está assistindo, o Fábio já definiu muito bem, né? E concordo, vou concordar com a sua fala, vou concordar quando você traz que, sim, esse novo imperialismo se dá sobre essa égide da globalização. O Milton, de fato, o professor Milton Santos, de fato, ele vai trazer essa discussão, se você perceber nesse diálogo dele, nos vídeos que tem dele, lá naquele, por uma outra, no Mundo Global, Vez lá de cá, né, o famoso documentário, ele cita, né, que o consumo é o verdadeiro fundamentalismo, né? E aí a gente começa a entender o que ele está querendo trazer, né? Quando ele fala que a globalização pode trazer esse lado da perversidade e que de fato grande parte dela é esse lado perverso, é isso, porque a gente vive sobre esse sentimento da aldeia global, toda essa visão linda, maravilhosa dos anos 90, onde o mundo vai mudar depois da queda da União Soviética, e a gente vai viver sobre essa perspectiva do modo de vida dos Estados Unidos, né? E dos grandes impérios capitalistas que, no fim, foram vencedores. Então, o modo de vida, como você falou, é exatamente esse modo de vida que não é uma vida onde a gente se adapta, se apropria da nossa própria identidade. A gente se apropria de identidades colocadas pra gente através desses impérios culturais hoje em dia, né? Mais que impérios econômicos, que estão duas coisas ligadas, né? As duas coisas estão bem encaixadinhas, essa cultura e a economia.
mas é de fato a cultura um elemento aí, o soft power, né? Que leva à força desses impérios, né? Então eu estava comentando, né, ia comentar agora, também para a galera entender. Vamos imaginar essa Netflix, né? Esse monte de consumo de. Bom, a gente já vivia isso com Hollywood, pensando nos filmes, né? O padrão de vida, o padrão do que é um relacionamento, Hollywood mostrou pra gente. O que a gente deve consumir, Hollywood mostrou pra gente. Que tipo de roupa a gente tem que usar, quais são os super-heróis que são legais, né? Os super-heróis são todos super-heróis dos Estados Unidos, todos eles estão defendendo os Estados Unidos, nenhum alien ou nenhum vilão gosta de atacar o Brasil e precisamos de um vilão defendendo o Brasil, de um super-herói defendendo o Brasil, no caso, né? É sempre os Estados Unidos, vão tomar o poder dos Estados Unidos, tirar o presidente dos Estados Unidos. Né? Os aliens vêm para a Terra para isso também, só para atacar o Império Americano, chamar de americano, né? Mais um símbolo desse imperialismo, né? De forçar essa cultura sendo só dos Estados Unidos. Enfim, então para a galera também entender isso, imagina dentro dessa perspectiva, pelo menos eu acho didático, né? Colocar dentro dessa perspectiva, né? Nosso modo de vida é isso. E você jogou o hambúrguer, né? É muito claro, né? Deixe de consumir, de viver a comida típica do meu país e até questiono certas comidas que são feitas no país, acho bizarro, para poder consumir coisas que não são naturais daqui, não veio naturalmente daqui, culturalmente, né? Quando diga naturalmente parece bizarro, mas é um naturalmente cultural, digamos assim, vindo aí da própria sociedade. Então a gente consome esse hambúrguer. Burger King e McDonald's estão aí para ser o grande símbolo, né? Que sempre foram citados, né? Exatamente. A Coca-Cola é outro exemplo incrível, né? Sim. Desse imperialismo de falta. Ô, Manuel, eu acho até. Mas acho que, bom, Não, o que você falou, que é um negócio que eu acho fundamental para a gente entender o. ok, tô ouvindo. De produção de. Talvez não, com certeza de produção de bens de consumo. Não. Todos os outros bens, aço, tudo ganhava. Mas o soft power. E o soft power, que é que o Joseph Nye a União Soviética ganhar a Segunda Guerra Mundial sozinha praticamente, né, com uma ou outra ajuda da Inglaterra, mas sozinha praticamente, e se perguntar para qualquer pessoa minimamente informada do que foi a Segunda Guerra Mundial, fala, os Estados Unidos ganharam. Os Estados Unidos nem participaram direito. Tipo, é tipo, sei lá, o Viola na Copa de 94, tá ligado? Tipo, mano, um Denilson em 2002, né? Tipo, sei lá, um reserva qualquer, um Luizão em 2002, um reserva, né? E assim, mas o soft power é a construção, e a construção se dá através dessa imposição da língua, dessa imposição do que é moderno. E aí o Alex lhe trouxe uma questão importante, se há algo assim, se há um aspecto civilizacional no capitalismo moderno. Eu acho que sempre há aspectos civilizacionais. A civilização está impregnada de tudo. Inclusive, quando a gente, por exemplo, acho que a partilha da África é um momento de brutalidade máxima, né, da história. E quando os europeus partilham a África para levar a civilização lá, eles consideram que aquela galera não tinha civilização. Mas, tipo, não tem como uma sociedade humana, tipo, do Holoceno, né, não ser civilizacional. Você pode não respeitar, você pode não reconhecer aquilo que é mais avançado ou não, mas, tipo, então, respondendo ao Alex, eu acho que há aspecto civilizacional no barato moderno. Só que especialmente uma coisa do capitalismo, ele é prem de barbárie, né, isso que é muito louco. Tem um lance que os caras não conseguem. Igual, tipo, eu gosto de discutir com o vô da Vanessa algo no sentido. Mano, acabou a Guerra Fria, acabou o Pacto de Varsóvia, por que a OTAN não acaba? Por que a OTAN não acabou? Que medo que o Atlântico Norte ainda tem, né? Então eu acho que é esse. Eles não têm medo da barbárie, eles promovem a barbárie, né? E aí promove e a gente acha isso bonito, né? Igual o fundamentalismo, né? Que a gente fala, e o que o Milton trouxe é muito interessante. Eu tinha até esquecido, mas isso é foda. O consumismo é o verdadeiro fundamentalismo. Tanto que as pessoas estão indo agora, na pandemia, morrer para consumir. Consumir custe o que custar, né? É até bonito.
Agora, outra coisa que você falou, Manuel, que eu gostaria de pontuar, é o lance do americano. Eu aboli, viu? Eu vou abolir e agora eu vou fazer um compromisso agora. É estadunidense, né? E ponto. Estadunidense, total. Estadunidense já era. E aí eu gostaria de perguntar duas coisas para você. Primeiro, é, o Netflix, que é uma multinacional dos Estados Unidos, ela é do Vale do Silício, todo aquele esqueminha bonitinho. Você não acha que, contraditoriamente, ela também está espalhando culturas contra-hegemônicas nas séries dela? Porque tem série da África, da França, série da Espanha. Aí da Espanha você tem uma série como La Casa de Papel, que é a mais bem sucedida da história. E você tem o Merli, que nem em espanhol é em catalão, né? Então será que ele não reequilibra? Ainda que a estética de todas essas séries seja uma estética muito mais hollywoodiana do que outra coisa, mas queria saber se você acha que não. Porque você pega uns enlatados da série dos anos 60, Jimmy é o Gênio, o Homem de 6 milhões de dólares, aquilo era American Way of Life total. E era aquilo que estava pra gente, Texas Ranger, aquelas palhaçadas. Alfio é teimoso? Não sei se você já assistiu Alfio é teimoso ou não. É jovem. Já vi, É, já então. vi. E aí, enfim, então eu queria saber se você acha que o Netflix não pode estar prendo desse, sem querer, querendo desse anti-imperialismo, ainda que as remessas de lucro continuem, né, indo. Primeira coisa. E segunda, a gente estava falando de alimentação e até quando a gente estava discutindo a questão do currículo, a gente falou de alimentação várias vezes, né? Você acha, Manuel, que nós devemos saudar a mandioca e o milho? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos saudar a mandioca e o milho, né? Vamos reviver, vamos trazer isso para dentro da gente. A Dilma não estava toda errada, não é É verdade? isso. Eu preferia ter uma bandeira com símbolo de mandioca do que a bandeira de Israel perto do presidente, como tem acontecido nos Mano, últimos tempos, eu né? falo pros alunos, o símbolo da nossa Ou a bandeira dos república, Estados Unidos. o símbolo da república tem um ramo de fumo, cara. Tem fumo. O que é mandioca? Meu, 1000 vezes a mandioca. 10.000 vezes a mandioca. Total. Mas eu concordo com você quando você falou da Netflix. Sem dúvida, eu acho que citei a Netflix como exemplo de levar, né, essa cultura americana, que de fato ela não deixa de levar. Ela carrega muito desse estadunidense aí, desse estadunidismo, não sei que nem termo eu vou usar agora. Estadunidense, ok, como definir, enfim. É, eu acho que ela carrega isso, mas ela, de fato ela permite essa ampliar mais, né, a questão cultural mesmo, porque permite ter uma série em alemão, uma série em catalão, uma série em português, né? As pessoas não têm que falar inglês, como é o caso, por exemplo, do 300, não estou usando de filme ruim, né, gente, mas 300, aí Vi aparece nada. todo mundo falando inglês, né? Né? E o Rodrigo Santoro, por exemplo, tem que ter uma dublagem para ele, né, específica, não podia ser ele mesmo dublando, enfim. Eu acho isso tão bizarro, porque né, uma série, um filme que vai falar de um lugar específico e a gente está falando inglês com todo mundo. Qual é a mensagem que passa? Todo mundo falando inglês, né? Todo mundo fala inglês desde o passado. O inglês é a língua que existe desde ever, né? Ó, tô usando para brincar, tá? O ever, inclusive. Opa! Desde sempre. Né? Então, é para a gente perceber mesmo esse domínio da cultura, né? Como você falou, né? O idioma, né? Colocar esse idioma como grande expressão do mundo, né? O mundo tem que falar inglês. Você tem que assistir série em inglês, se você quer conversar com alguém na economia, se você vai ser uma pessoa para fora, você tem que saber inglês. Né? Você mora no Brasil, viaja para Colômbia, viaja para Argentina e etc., mas você não consegue falar um espanhol, né? Mas consegue falar inglês, que já torna tudo muito bizarro. Então, de fato, a Netflix permite essa outra percepção. Então, sem querer, de fato, ela leva quebra um pouco esse soft power dos Estados Unidos, mas ainda assim muito potente, né? Muito forte, né? A produção estadunidense, né? Muito presente no nosso dia a dia, no nosso imaginário, muitas das séries que a gente vê, justamente por causa dessas séries antigas que você até já citou. Então, culturalmente foi se construindo, né? E de fato também essa discussão sobre o que aconteceu do fim da União Soviética, né? Esse tempo de paz parece que nunca existiu, né? O capitalismo ganhou, mas o capitalismo é a barbárie, né? Como você muito bem colocou. Acho que a gente discutiu uma vez, pelo menos a gente mandei lá, a gente tem um grupinho, né, gente, no WhatsApp, a gente colocou aqui lá um trechinho do texto
Mesaros, é Mesaros que fala, gente? Eu não sei como fala agora, mas vou chamar de Mesaros. Mésaros, Acho que é Mesaros, Mesaros, uma coisa acredito que assim. vão Mesaros, É, algo assim. qual é a pronúncia certa, né? Já precisamos saber um pouquinho mais dessas pronúncias. Então ele tem o livro, né? Socialismo ou Barbárie, né, que ele coloca e ele vai demonstrando como o capitalismo, como você bem colocou, ele na verdade vai construindo essa barbárie e a OTAN continua existindo, conflitos continuam existindo mais ainda, tão constantes quanto, né? Então, de fato, esse capitalismo não venceu e a era de paz e multilateralismo e de todo mundo lindo e maravilhoso não existe, né? A gente, na verdade, tem visto o quanto isso está cada vez mais potente. Acho que a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos só mostra ainda mais esse, essa força, né, que os Estados Unidos gostam de impor sobre o mundo. Sim. Não sei, o que você acha Não, disso? e eu acho que isso dialoga bem, ô Manuel, com a questão dos vilões só irem para os Estados Unidos. O Harvey, o David Harvey, outro geógrafo, a gente recomendo também, ele comenta que é fundamental para a coesão dos Estados Unidos enquanto Estado-nação, é fundamental que haja um inimigo externo. É isso que dá coesão. E quando os Estados Unidos ficam muito tempo longe de um conflito com o inimigo externo, ele começa com inimigos internos. E aí tipo, ele faz um levantamento histórico lá. Então eu acho que, inclusive, os quadrinhos acabam expressando isso, né? Você tem que ter um inimigo estrangeiro. E para nós brasileiros, né, que por exemplo, eu até brinco, o nosso exército na história só serviu para uma coisa, o exército brasileiro só serve para matar brasileiro. O exército americano não, né? Fazer golpe? Fazer golpe, matar brasileiro, é uma loucura. O exército americano não. Então eu acho que, tipo, de certo modo, eles precisam até numa coisa subjetiva, meu, é o cara que vem de fora, é o alien, tanto que não tem, é difícil um vilão americano patriótico. Em geral, o vilão que é americano, ele é louco, tipo Coringa, ele é xarope, né? Ele só pode ser um americano, ser mal, você só pode ser louco. Né? É difícil você ver um cara ou ligado ao crime, mas o crime, a máfia italiana, que é o caso do rei do crime no Demolidor, né? Então, a gente pode fazer até um subquadrinhos, o Laruta também e tal. Então, isso eu acho muito interessante. E o Henrique ele trouxe uma questão da hegemonia e do hard soft power, que eu acho que linka bem com o que você falou da língua. Porque é a língua geral do mundo é o inglês, eu acho que não há muita dúvida disso. E a potência que rivalizou com os Estados Unidos não espalhou tanto o russo, ainda que na imediação ali da área de influência da União Soviética o russo era até falado, mas nem da própria União Soviética, tipo, a Ucrânia continuou falando ucraniano, o Cazaquistão continuou falando cazaque, né? E antes do inglês, que né, os Estados Unidos ele herda do Império Britânico, né? Antes do inglês a língua geral era o latim, que remonta a outro império, né? Então acho que a gente pode observar que alguns impérios eles forçam mais mão nessa influência cultural, eles precisam disso até para se constituir. Outros impérios, tipo dane-se, parece que a China é tipo dane-se, os Estados Unidos não, os Estados Unidos impõem a língua. O próprio Portugal, né, a gente tem o caso do Brasil, que antes do Marquês de Pombal ir para o Brasil, a língua aqui era a língua geral, né? O pessoal falava uma mistura de tupi com coisa doida, tipo, era um crioulo lá no Haiti, e dane-se. Aí o Marquês de Pombal veio e impôs a língua portuguesa. Então, eu acho que essa questão dos hard soft power, ele remonta muito antigamente, né? Muito antigamente, o que seria o soft power, só que com outro nome. E aí eu queria só encerrar essa parte, pelo menos, que o André entrou aí falando que do lance do bacon, eu conheço bacon com bacon. A gente fala bacon pra caramba. Minha avó nunca fala bacon. Ela fala toucinho. É toucinho Docinho. defumado. Toucinho defumado. Então o que vai na feijoada ou no negócio? Ah, pô, compra uma peça de toucinho defumado. Então é muito louco como a gente, meu, eu nunca pedi um toucinho defumado na minha vida no açougue. Eu peço bacon, compro bacon e tal, se for pra comprar. Mas, né, então a gente já mostra como, sobretudo na pós-Segunda Guerra Mundial, né, que é essa explosão americana e no mercado cultural, eu converso com o pessoal com mais idade, ele fala que tipo, nos anos 50 era muito comum no cinema você ver um filme estadunidense, mas era muito comum você ver filme inglês. Os filmes ingleses eram muito apreciados no Brasil e as comédias italianas. Hoje em dia, que cinema que você vai que tem filme inglês ou comédia italiana? Ou o maior produtor de filme do mundo, que é a Índia. Não tem filme indiano. Eu lembro quando eu fui no Museu Madame Tussauds em Londres, tinha filas, tinha uma ala gigante de gente que eu não conhecia e fila gigante. Mas que porra é essa? Quando eu fui ver, era uma ala só para artistas de Bollywood, lá em Londres. Ou seja, em Londres os caras consomem Bollywood, ainda que eu imagino que sejam os imigrantes, né, paquistaneses e tal. Mas, meu, nem conheço um filme. O único filme que eu conheço, mais ou menos, que é Quem Quer Ser um Milionário, é uma coprodução, né? Filme iraniano, a gente não tá. Então a gente. O que me preocupa um pouco e talvez enfraqueça um aspecto mais cosmopolita do Netflix é que o Netflix, ainda que
viabiliza para a gente muita coisa, eles fazem programação. E é uma programação que, qual é a rede disso, né? O Rogério falou que o Netflix tem, né? Ótimo. Mas nunca apareceu para mim na página inicial, mas fico feliz, Rogério. Não aparece no filtro, né? Não coloca, os algoritmos não colocaram para assistir. Exatamente. Depois do Oscar começou a Mas é aparecer muito filme total, né? coreano. Fato, um monte, né? Mas também porque a Coreia do Sul, por exemplo, tá nesse movimento, sabe? Já existia, já era forte para a região, principalmente para a Coreia do Sul, né? Já tinha uma alta produção, já era de qualidade, e isso só veio chegando agora, né? Mas é aí que tá, de novo, né? É esse o ponto também a gente fala do neoliberalismo, que é exatamente isso, o consumo, né? Só ganha valor, só se torna interessante quando de fato consegue alcançar esse grande público através do consumo, né? O grande público não é capaz de procurar por si mesmo se não é o próprio consumo, a propaganda ou os algoritmos do computador aí, das redes sociais, etc, te botarem na sua cara aquilo que você vê. Né? Tipo, a Não, e Netflix isso colocar, ó, coloca aí, vamos ver isso. e vai numa festa americana que é o Oscar também para ganhar projeção, né? A festa mundial do cinema é uma festa da Academia dos Estados Unidos, né? De cinema. Dos Estados Unidos. Isso é muito louco. Total, total, total. Peraí que fala, a Mari botou uma pergunta legal Então, eu aqui. acabei de anotar essa pergunta e estou cabreiríssimo com ela. Vamos lá, vamos lá. Ah, ela colocou aqui, ó. A gente tem falado tanto de lugar de fala, mas aceitamos muito fácil as epistemologias, que ela depois arrumou do jeito que ela escreveu, que ela falou de novo, do norte, né? E ainda traz-se dentro da academia, isso vem mudando. E aí, Fabião, isso vem mudando dentro da academia? A gente aceita fácil esse discurso epistemológico do norte? E isso vem mudando? Será que a gente está repensando esse modelo? Ó, eu vou ser sincero, Manuel, o que que acontece? O meu mestrado, para quem não sabe, foi sobre o movimento dos países não alinhados, que foi a primeira grande iniciativa do que seria a cooperação Sul-Sul mais moderno, que é foco no Sul. Quase toda a minha bibliografia é baseada em epistemologia do Norte. E isso me fazia mal durante o negócio, tanto que, aí, por exemplo, mas aí qual que era o paradoxo disso? Eu usei, acho que, 3 teses de doutorado indianas, porque a Índia é um país ainda hoje, mas sobretudo na formação, é um país muito importante para os movimentos não alinhados. Mas como que eu consegui usar? A sorte que não estava em hindi, a sorte que estava em inglês, né? Porque tem esse passado essa herança colonial, e aí eu pude acessar. Então, há um aspecto importante que é como essa cultura é produzida e difundida. Esse é o primeiro aspecto importante. Segundo, eu sempre falo isso porque eu acho importante. Eu tenho uma edição de Getúlio a Castelo, Brasil de Getúlio a Castelo, do Thomas Skidmore, que é um clássico aí de como o Brasil evolui politicamente dos anos 30 até o golpe de 64. E na introdução, o Thomas Skidmore é um autor dos Estados Unidos, um brasilianista prestigiado, enfim. A introdução, o cara, ao invés de fazer a introdução do livro, ele começa a fazer uma crítica ao sistema universitário brasileiro, e ele fala que naquele ano, acho que o livro é lançado no Brasil em 73, 74, ele fala, neste ano os Estados Unidos passam a ter mais pós-graduandos estudando o Brasil do que o Brasil tem pós-graduandos estudando o Brasil. Então, é complicado, né? É complicado. E os Estados Unidos, eles assimilaram muito o que seria uma epistemologia ocidental. Então, os Estados Unidos, eles são muito bons em estudar filosofia grega, em estudar os grandes clássicos da Grécia e de Roma. Então, eles se impõem como um herdeiro de uma tradição que começa com Grécia, Roma, Itália, França, Inglaterra e eles. Tanto que você vai para Washington, aquela coisa neoclássica, eles se veem como herdeiros disso. E aí eles acabam impondo uma hegemonia que seria do norte, porque é ocidental e eles estudaram muito e fizeram muito bem feito. Parabéns para eles, beleza. Entretanto, e agora respondendo especificamente da Mari, eu penso que sim, viu, Mari? Eu estou fazendo um doutorado agora, e no próprio doutorado eu venho pensando muito, tentando incluir o máximo que seriam essas epistemologias do Sul, especialmente as que emanam do Sul mesmo. Não só o que o cara é brasileiro, tipo, por exemplo, o Milton, que é um cara que eu adoro, o Milton Santos. Só que é um cara que construiu a carreira toda na França, com o pensamento francês, o orientador dele, Jean Tricard, é um cara importante para a França, e você pega vários livros dele, foram escritos primeiro em francês. Né? Então isso é um aspecto importante. Lá, o próprio Natureza do Espaço, que talvez seja a obra basilar, ele escreve, mesmo já podendo morar no Brasil, ele escreve na França. Então, o quão é a epistemologia do Sul, o próprio Milton, que para a geografia é muito caro. Mas eu venho notando, uma das disciplinas que eu faço, peguei 3 disciplinas esse semestre, uma bate muito no que seria a epistemologia do Sul. Só que, por exemplo, a gente pega o caso do Achille Mbembe, que vai escrever sobre a necropolítica. Mas ele é famoso
porque ele é camaronês, se não me engano. Ele dá aula no Camarões, não, ele dá aula na Alemanha. Né? Então, mesmo as epistemologias do Sul, elas ainda têm passado por um filtro que tem que ter aprovação do Norte. Elas, mesmo que elas emanem do Sul, ela tem que ter aprovação do Norte. Eu acho que isso que a gente pode mudar, mas é difícil. E aí, finalmente, mas eu acho que é um esforço, tem o Mignolo, tem uma galera importante, eu acho que é um esforço, só que nós do Sul somos sabotados em nossos progressos, né? Não um país do Sul não consegue uma independência, um decolar soberano, seja economicamente, mas seja intelectualmente, epistemologicamente. Quando começa um decolar soberano, há uma sabotagem. É sempre assim. O Brasil, a gente é craque nisso, né? Então, mas eu observo que na academia há muita aceitação para isso. E aí, encerrando minha palavra, que eu estava discutindo com a minha orientadora semana passada, entretanto, me parece que essas mudanças epistemológicas estão muito focadas ainda no aspecto estritamente cultural, de valorização e revalorização cultural, que muitas vezes é até reacionária. Um passado mítico do índio, quase um Gonçalves Dias, um José Alencar, o índio que pega a fruta e aí ele como ele pensava e que isso é legal. Tipo, mano, não precisa ser assim. Pode ser um negócio mais porrada, mas desde que seja uma coisa original. Mas enfim, eu acho que assim há uma. Eu, gente, eu vou carregar meu celular, então eu vou fazer uns movimentos esquisitos. Mas eu acho que assim, há uma mudança na academia, uma abertura melhor, mas ainda aquém do que pode ser. Boa, boa. Eu que tô olhando aqui porque apareceu uma perguntinha longa aqui que eu tô vendo. Da Mari, ó. A Mari Mari. colocou também ainda, né? Porque pensando aí num grande fala de epistemologia do Sul, que é o Boaventura, né? Que também discute muito sobre globalização. Que é português. Ele é um pensador do Sul, é português, que é exatamente, português. né? E é isso que a gente está travando. E mesmo Portugal também, né? Mas ainda tá ali dentro dessa questão europeia, mas acho que a sua fala foi muito. Você matou a charada aí quando você jogou essa discussão, né? Tem que passar ainda por um crivo, então mesmo que você se projete intelectualmente, né? Pareçam essas epistemologias do Sul, ou pelo menos a gente pensar, né? Como o Rogério já teve aí uma live falando aí com a questão da epistemologia. Nossa, Ebopstem, como que chama? A gente fugiu o nome agora. Eu tava com ela na cabeça esses dias e fugiu. Ebopstemológico, agora me fugiu. Rogério, coloca Ebó aí depois. epistemológico. O É do ebopstemológico. que o Enfim, professor são falou, né? outras formas. Foi, então, outras formas de pensar, né? Pra gente colocar. É a mesma coisa a gente também quando a gente fala do africano, né? Do escravizado africano que veio para o Brasil. E que tinha o conhecimento técnico da mineração e tudo mais, e que a gente não conta isso. A gente acha que o português é que sabia, né? Os europeus é que conheciam todo o processo de explorar cana-de-açúcar, de explorar minério e tudo que pode existir no mundo. Os caras que inventaram e sabiam, tinham técnicas avançadas, sendo que nesses outros lugares, que eram colônias, enfim, que é de onde surgiu, né? Eles sugaram esse conhecimento e raptaram a si e colocaram como se eles de fato fossem os grandes detentores disso, né? Então ainda tem que passar por esse crivo, né? Tem que passar pelo crivo de Oxford, tem que passar pelo crivo de Harvard, tem que passar pelo de Michigan, sei lá, enfim. Passar por crivo aí de grandes centros científicos. Então, de fato, a academia, pensando no que a Mari falou, a academia ela tem revisto, acho que existe esse movimento, porque também já faz parte do pensamento científico também trazer essas novas visões, isso em todas as áreas, principalmente das áreas de ciências humanas, tem chegado, mas de fato, ainda para ser famoso, para fazer sentido, né, para ganhar projeção e chegar na comunidade científica como um todo, apesar de toda essa rede tecnológica que a gente tem de divulgar o que você está pesquisando, né, ainda o que a gente pesquisa, o que a gente vai atrás é desses grandes centros científicos do centro-sistema, né. E aí você traz um negócio muito forte, muito legal também, quando você fala do Brasil que se sabota, né? Acho que. Eu esqueci o nome dele agora. Celso Furtado, economista, ele vai trazer um pouco disso quando ele fala da questão do subdesenvolvimento. Tem uma grande parte da discussão dele, que é a que a gente tem muito, né? A gente vê isso nos alunos, quando a gente discute isso em sala, a gente vê isso das pessoas do dia a dia, quando a gente fala, o país é subdesenvolvido, entende a questão do subdesenvolvimento como uma condição natural e entende a questão do subdesenvolvimento como uma mera questão econômica e não como um projeto, algo que foi colocado, imposto, existe, né? Faz parte da manutenção do sistema. Então não é natural e também não é só uma questão econômica. O subdesenvolvimento é um modus operandi, é um modo de vida, é um modelo de produção também. É parte do capitalismo, na verdade, né? Essencial. Então, para a gente conseguir superar, na hora que você falou, na hora que a gente acha que o negócio está indo,
ó, estão construindo uma identidade epistemológica, um desenvolvimento científico legal, vamos lá, o Brasil, país do futuro. Vai lá e corta, né? A gente morre na praia. Então, isso mostra, na verdade, né, tudo que a gente está discutindo, que de fato é esse imperialismo, esse neo-imperialismo, né? A força que ele tem, né, sobre a nossa Sim, sociedade. sim. E você citou o Celso Furtado, que eu acho um absurdo. Durante muito tempo, não sei se ainda é, mas durante muito tempo, o perfil o verbete no Wikipédia sobre o Celso Furtado em alemão era muito mais completo que o verbete do Wikipédia sobre o Celso Furtado em português. E assim, o Celso Furtado, a escola de pensamento estruturalista, ela não é brasileira, mas ela é latino-americana, porque os dois caras principais é o Celso Furtado e o Raul Prebisch, que é um argentino. E tipo, a gente passa ao largo, a gente simplesmente ignora. Ignora, por exemplo, você não leva a sério, você não vê um ministro, igual esse imbecil que está agora no ministério, você não consegue ver ele falando do Celso Furtado. Né? Então, eu acho que há essa questão muito importante dos grandes valores que a gente tem e de um pensamento, a teoria da dependência ali, que vai orbitar na CEPAL, aqui é um pensamento latino-americano muito poderoso, é uma epistemologia do Sul muito poderosa, ainda com vários signos do que seria essa epistemologia do Norte. Mas o Alex fez uma pergunta aqui só para sacanear, eu acho, que não é possível, que é o seguinte, eu acho que ele, pelo menos eu vou levar a provocação dessa forma mais violenta, que é o seguinte, pensar epistemologia e pensar ciência já é um negócio ligado ao pensamento ocidental. Né? Epistemologia é uma palavra em grego, e a noção de que você tem uma raiz do conhecimento, e aí, tipo, depois que vai. O que a gente conhece como ciência, para validar como ciência, ele ainda é um crivo cartesiano, copernicano, galileico e newtoniano, né? Que é o lance da dedução e da indução e do Locke também. Dedução e indução, prova, contraprova, né? Então, eu entendo que tipo, o melhor, ou pelo menos um caminho para uma epistemologia do Sul cabulosa, nem seria renegar, como alguns decoloniais, o Rogério citou o pensamento decolonial, traz. Eu acho que é fazer muito com o que o Ocidente fez com a China e com a Índia. Então, por exemplo, imagina como seria o avanço tecnológico do Ocidente se a gente calculasse ainda em algarismos romanos. Sem zero, puta escroto, vai até 4.000. Mano, a gente simplesmente viu que os indianos tinham lá os números. Vimos não, né? Os árabes trazem da Índia o conceito de zero, os indo-arábicos. Mano, os caras sem pudor, falaram, agora é nosso. E aí a gente vai ter uma computação binária que é baseada em zero e um, que são duas criações indo-arábicas, sobretudo zero, pelo menos a forma como a gente usa. Então eu acho que a gente pode fazer umas coisas mais potentes, e é uma palavra que está em moda, né, recentemente, mas de verdade, por exemplo, o que seria uma teoria política do Sul? Uma coisa que a gente pensa, que a gente aplica e dá certo, a gente vai lá e toma o poder. Né? Eu acho que isso a separa da hora. A ideia de substituição de importações e da deteriorização dos termos de troca que a CEPAL trazia, ela é imbatível ainda no capitalismo. Isto é, se a gente, nós que somos subdesenvolvidos e não quisermos fazer uma revolução socialista, o que nos resta? Reformar o capitalismo. De que forma? Industrializando. E ponto. Então, eu acho que assim, indo um pouco, não sei se eu consegui responder ou surfar na provocação do Alex, mas talvez realmente pensar uma epistemologia já seja ocidental demais ou do norte demais. Só que isso não nos tira o direito, e muito menos talvez o dever, de ter um pensamento autônomo e suficiente para a gente aqui se resguardar e desenvolver, né, os nossos sonhos, os nossos projetos, o diabo que a gente queira também, né? E que às vezes o imperialismo age justamente sabotando nessa raiz, né? Talvez. Não, completa. Age não, né? Nem é achar, de fato, age sabotando esse tipo de coisa. Justamente não permitir a existência desse tipo. Isso se traduz muito, né? Você que manja também, traduz muito na política externa, né? Dos países, principalmente do Brasil, né? Sim, A gente fala de política externa independente e tudo mais. Essa relação sul-sul, né? Já é um discurso, já é um alinhamento. Na verdade, tudo isso parte de um alinhamento de discurso. sim. Pensar essa superação desse imperialismo e essa mudança epistemológica que a Mari iniciou, então estão colocando tudo aí, é partir dessa mudança. Né? Pensar diferente, de fato. Eu estou só abrindo aqui porque tem várias perguntinhas, estou vendo quem que falou Sim. aqui. E é muito louco, eu quero só completar o que você falou, Manuel, porque o que acontece? A gente teve durante muito tempo no Brasil uma influência que eu acho positiva, mas de um socialismo emanado de um marxismo meio pré-soviético com a ideia de internacionalização. Né? Então a gente tem uma visão no Sul de uma certa parte progressista e internacionalista. Só que
boa parte do que seriam esses projetos soberanos bem-sucedidos do ponto de vista político, eles não foram internacionalistas, eles foram nacionalistas, né? Que é o caso, Muito. talvez, tipo, não sei bem-sucedido, pelo menos que estão de pé até hoje e nunca mais tiveram uma desgraça no seu próprio território. Coreia do Norte, Cuba, os caras vieram para a China, um negócio socialista ali no deles, né? E assim, socialista e nacionalista, né? É um socialismo nacionalista. O Vietnã, né? Você não vê o Vietnã, mesmo ali ele fez um lance no Camboja durante o tempo, mas você não vê uma internacionalização muito ampla. Então eu acho que há essa questão que eu acho que é relevante, pelo menos que eu gostaria de falar. O quanto que é possível também você abrir mão de certos conceitos que às vezes a gente tem até um ranço e o nacionalismo é um problema, muito mais, o nacionalismo é mais vezes problema que solução, mas o quanto ele não pode nos fornecer ferramentas epistêmicas, talvez, para a gente formar essa ideia de que nos emancipe. Também se nós quisermos ser emancipados, né? É outra palavra, o imperialismo, quando a gente brincou, parecia uma palavra de gente velha quando a gente era jovem, e emancipação, soberania também, parece o meu avô falando, porque a gente simplesmente limou isso do assunto. A gente fala sobre outras coisas. Você precisa arranjar um termo em inglês, talvez, para essas palavras, né? Para ver se fica na moda de novo. A gente vai voltar, a gente vai discutir o dia do Saci ou a gente vai chamar de Halloween, né, ainda? Como que vai ser esse Sim. esquema? E Brincando com a palavra, né? Mas é isso, né? mas é isso. Culturalmente é o nacionalismo que precisa trazer de volta. Sim, mas e aí o lance do dia do Saci é um paradigma também, porque, por exemplo, o quanto que esse dia, ter um dia, né, um day, não é coisa de americano, de estadunidense também, né? A gente precisa de um dia, né? Tipo, o Saci precisa de um dia, como que isso é assim, e eu observo que o Halloween, quando começou a ficar forte nas escolas de inglês, tipo, nos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu pensava que o barato ia explodir, mano. Eu falei, mano, até, sei lá, 2010, todas as crianças fazendo tricks and tracks, lá, sei lá qual que é o nome daquela porra. E eu acho que não. Há uma mini resistência, tipo, não há tanta aderência quanto poderia haver. Mesmo havendo uma máquina promocional muito forte. Muito forte. E aí, me parece, e aí o que eu lamento é que alguns pontos que deveriam ser de resistência capitulam e passam a virar pontos de reprodução. Então, às vezes, eu fico meio com raivinha de algumas escolas ou de alguns centros culturais, de alguns clubes, que poderia ser uma resistência, não no sentido, tipo, nacionalista, mas não resistência, mano, coisa besta, a gente não tem abóbora tanta, a gente não acredita em bruxa, a gente não tá nem aí, cala a boca, vamos comemorar outra coisa. Né? Mas, e esse, ao Vamos invés de saudar a mandioca. vamos saudar a mandioca, exatamente. Vamos fazer um dia do Saci, não precisa nem fazer, vamos falar do Saci, às vezes, da Emília, sei lá do que. Mas a gente, os pontos de resistência, os resistentes capitulam também no Brasil, né? E aí eu acho que o imperialismo, ele encontra, às vezes, solo fértil, né, para se reproduzir. Isso é interessante também. É um solo extremamente fértil, muito, muito fértil. Porque é muito forte, é muito potente, né? E acho que essa mídia de massas, né? Essa coisa de chegar para todo mundo, é muito fácil chegar para todo mundo um modo de vida, como a gente falou, né, no começo da live. É o modo de vida dos Estados Unidos de fato, Sim. né? Eu quero, tem o filme do Silvio Tendler, lá o Utopia e Barbárie, ou Barbárie, Utopia ou Barbárie, né? Chama o nome do documentário, que é muito bom, a gente assiste, é uma referência legal, Utopia e Barbárie. E ele tem um trecho que ele fala ali, né? Quando ele era jovem, ele fala, ele queria rotar Coca-Cola, comer hambúrguer e ver o super-herói que é o Superman, né? Até mostra na tela lá no documentário. E é isso, a gente também veio absorvendo isso na nossa cultura, então é difícil. Difícil. É difícil. Quando eu tô dizendo difícil, não é que assim, tô dizendo, vamos desistir. É difícil porque é difícil mesmo, porque é muito forte o poder, né, cultural de chegar nas pessoas, esse discurso, de como se deve viver, como se deve pensar, o que a gente deve consumir, o que a gente deve comer, o que a gente deve vestir, o que a gente deve assistir, né, como a gente deve falar, que língua a gente tem que aprender, né, tudo isso dentro da nossa existência aí, essa pouca existência de vida que a gente tem. E, enfim, é difícil, mas essa é a questão. A gente precisa romper. Precisa muito Sim. romper, então precisa desse retomar, precisa ter esse pensamento, a galera que está assistindo aí, estou contando isso justamente por causa disso. Precisa romper com essa forma de. A gente precisa ter esse olhar decolonial, como o Felipe tem colocado a fala. A gente precisa desconstruindo muito. É difícil romper, mas é fundamental a gente isso começar a acontecer. Sim. O Alex também joga aqui, né? Ignorar o Celso Furtado é um projeto, parafraseando o Darcy Ribeiro, sobre a educação. Sim, inclusive ele foi muito jogado aí, né? Ele foi renegado muito pela classe econômica aí do Brasil, pelos intelectuais.
né? Que foi que só nos anos 2000 há um resgate, né? Até na academia, né? Nas universidades, nas graduações que de alguma maneira dialogam com a economia, com o pensamento do Celso Furtado, ele ficou muito tempo renegado. Ele era tipo, não era para aparecer. Sim. Né? Um projeto mesmo, não é para discutir Celso Furtado. Aí vem o pensamento, a universidade começa a se repensar esse modelo. Muitas pessoas que entenderam essa importância de discutir o que ele traz, a CEPAL, o subdesenvolvimento e tudo mais. E aí começa a voltar. Mas, sobretudo, nos anos 2000, né? A partir dos anos 2000, ele aparece mais nas graduações aí, de fato. Sim. E cria toda uma escola. O Rogério jogou uma pergunta para nós também. Manda aí. Mas enquanto você faz a pergunta, eu só queria falar, porque quando o neoliberalismo se mostra um fracasso mesmo, né? Para os mais espertinhos, pelo menos. Tem gente que acredita ainda hoje. Né? Mas beleza. Total. A CEPAL ficou em segundo plano no neodesenvolvimentista do lulismo. Nossa. E aí, a CEPAL foi esquecida pelo Lula? Ó, eu vou fazer um parênteses importante antes ainda. O que eu acho importante, que me escapou. A gente, no Brasil, nós estamos acostumados a ter elites imbecis. E a gente acha que toda elite do mundo é imbecil. Mas não, a gente tem a tristeza de ter uma elite política e econômica apartada da nossa elite cultural. Então o que acontece? Parte do imperialismo ele é bem sucedido porque os caras são bons mesmo. Porque o que acabou de acontecer aqui? Nós estamos usando um Instagram que é uma criação deles, do Império. E tipo, não é ruim, só que é da hora. Eu estou usando um celular Motorola que foi comprado pela China, a empresa, mas era chinesa. E aí acontece, eu via, e tipo, queria mandar um beijo para a Vanessa, que está aqui no Instagram e aqui na minha casa. E tipo. Oi, Vanessa! Oi, Vanessa. Enfim. E aí minha mãe entrou agora também, então minha mãe, a gente está conectando a internet, então isso são criações imperialistas muito positivas, porque no avanço imperialista também há coisas boas, ainda que há muita civilização no meio da barbárie. Então eu queria pontuar isso. As elites imperialistas, obrigado. As elites imperialistas, elas são muito inteligentes, a gente não pode subestimar nem destratar. Pelo contrário, a gente tem que assumir isso e avançar sobre isso. Esse é o tamanho do monstro. Ponto. Então eu queria deixar isso claro, que me escapou, eu acho legal. Agora, a pergunta do Rogério. Rogério, eu acho o seguinte, todo mundo sabe como eu sou um crítico do governo Lula, bastante contumaz. Assim, eu sou, acho que, uma das poucas pessoas que eu respeito que nunca votou no Lula. Lula free. Nunca votei no Lula. E, tipo, enfim. Mas, por exemplo, tem uma coisa que foi fantástica, que foi a política externa do Celso Amorim, que remonta à política externa independente que o Manuel citou e que estava no âmbito do meu mestrado, e agora eu vou mergulhar profundamente, mas já li bastante, então é uma coisa que eu sei um pouquinho. Ótimo. Aquele pensamento da política externa independente, ele vinha embebido de duas fontes de pensamento típicas do Brasil na época, que era a CEPAL, ali em Santiago, mas que emanava ideias, e muitos brasileiros depois do golpe vão trabalhar lá, outra que é uma proscrita, o Rui Mauro Marini é um proscrito, a Maria de Conceição Tavares é uma proscrita, guardem esses nomes aí e vão pesquisando, gente, eles são foda, né? Enfim, ponto, isso é um ponto. Então é muito bom. E a questão do ISEB também, aquele nacionalismo dos anos 50, do ISEB mesmo, do Hélio Jaguaribe, essa galera. Então, a política independente tem isso. Quando o Celso Amorim retoma, ele pega essa tradição. Então, eu acho que, você não vê nenhuma pessoa séria ou realmente que tenha vergonha na cara que faça uma crítica à política externa do governo Lula. E eu sou uma pessoa crítica. Quem me conheceu ainda na época do governo Lula, eu sempre fiz crítica. Não, mas a política externa, porque o Celso Amorim é um grande intelectual, na minha opinião, e um grande prático, e fez o negócio esplêndido, na minha opinião. Entretanto, na economia tiveram alguns vacilos, né? O próprio Celso Furtado ele morreu meio amargurado, acho que ele morre em 2004, né, Manuel? Aquela matéria linda que você mandou da 2003, 2004. Enfim, sim, nossa, muito boa aquela matéria, era incrível. Né? Então, mas aí você vê que tipo, aquela galera eu não consigo nem falar que o governo do Lula foi um governo neodesenvolvimentista, porque, mano, o Palocci é uma piada. O Manteiga eu acho uma pessoa boa, mas ele não é um gênio. Ele não é um Bresser Pereira. Ele não é tipo a Maria Conceição Tavares. Ele não é um filho do Plínio de Arruda Sampaio, o Plininho. Quem é ele na fila do pão, sabe? O Manteiga, eu ainda acho que fez um trabalho ok. Mas eu acho que, então, portanto, respondendo ao Rogério especificamente, eu acho que foi abandonado sim, Rogério. Tanto que, por exemplo, a política cambial do governo Lula ajudou a nossa desindustrialização.
E o Celso Furtado defendia a industrialização. A gente foi aumentando a importação. Eu lembro que eu trabalhava no centro de São Paulo, em 2004 para 2005. Mano, era só coisa chinesa, bugiganga, tênis. Todos eu e meus camaradas, todos nós usávamos tênis contrabandeado da China. E pagando isso com soja e ferro. E tipo, e o que foi feito para evitar isso, sabe? Então eu acho que, meu, essa galera toda foi abandonada no governo Lula. E você pega, por exemplo, a própria Dilma, quando assume, mano, com todo respeito, a Dilma ou o Mercadante, que eram pessoas economistas ligadas à Unicamp e tal, Federal de Minas, que é um pessoal progressista, mano, eles são fracos do ponto de vista da economia. Fraquinho, fraquinho. Leram Keynes, como o pessoal fala. Isso. Então, eu acho que houve mais uma espécie de neo-keynesianismo água com açúcar, o Rogério. Ou, como o pessoal fala que há uma onda rosa, foi nos anos do 2000, né, na esquerda, foi um keynesianismo azul bebê. Um keynesianismo cinza aguado. Né? É isso que eu tenho para dizer. Muito bem colocado, muito bem definido. E de fato, né, o Celso, e você citou o Plininho, porque o Plininho é um cara que estuda pra caramba o Celso Furtado também, né? Tem muito texto sobre ele, sobre o pensamento dele. E, enfim, ele pensava exatamente isso, a industrialização, que é coisa que não aconteceu de uma maneira potente no governo Lula. E não só a industrialização, né, a distribuição desses bens, né, o desenvolvimento das forças produtivas capitalistas no Brasil, de modo que levasse a uma melhora da qualidade de vida, distribuição de bens mesmo, né, de pensar no consumo, mas pensar seriamente no consumo nacional, que é muito que o Celso vai trazer também no seu pensamento, bem mais para frente, ele vai amadurecendo isso dos anos 70, 80 para frente, antes dos anos 50 e 60 ele tinha isso, mas ele focou ali na CEPAL e depois ele desenvolve ainda mais essa discussão mesmo do desenvolvimento das forças produtivas da questão do acesso aos bens de consumo no Brasil e da produção desses bens de consumo aqui, de modo que sejam brasileiros, né, reduzir, diminuir muito as importações. Aí ele começa a entender mais ainda o que isso significa. E o Lula, de fato, não fez. Então, Você e assim, definiu e explicou muito bem. então, e é muito louco e é uma pena, porque a gente jogou uma oportunidade de ouro. Eu não sei se dá para fazer muita coisa. E por isso que eu acho uma sacanagem o que fazem com a Dilma, porque a Dilma, eu estava na oportunidade em 2012, quando a Fiesp defendeu a agenda que ela adotou. Eu estava lá, eu vi a galera, tava, o SCAF e tava o Serra no dia. E eu vi eles falando, isso aqui... Que time muito legal, hein? Não, então eu ia direto em evento da Fiesp e eu vi o dia que eles lançaram a gente vai submeter isso à presidente porque a gente precisa disso para produzir. E quando ela aceitou tudo aquilo, eu falei, mano, eu não acredito que a Fiesp fez um negócio produtivo mesmo e a presidente aceitou e agora essa parada vai. E ela cortou a taxa de juros pela metade, jogou para 7,5, mandou para as cabeças tal, e não foi, né? Porque depois sofreu o golpe, porque fez de um jeito frágil. Mas é muito louco isso. E assim, e tem um paralelo com o imperialismo, no sentido de que muitos da equipe econômica que acessou o Lula, sobretudo no primeiro mandato, o pessoal vinculado essa galera escrota, o Samuel Pessoa, esses lixo liberal com todo respeito, pseudo-liberal, né, que são só uns iludidos, não sei nem como classificar. Essa galera, eles estudaram fora e traz garbage, né, usando o termo, traz lixo de fora para enfiar para cá, em cima de nós. Enquanto há uma safra de economistas pensando saídas na geografia ou em outros. E aí, tem um economista que eu gosto bastante, que é o Paulo Gala, ele é bem ligado ao Bresser Pereira na FGV, ele é professor da FGV também. E ele tem feito uns vídeos com o Elia Jabor, que é um geógrafo que manja pra caramba de China, talvez o principal especialista de China no Brasil hoje. Ele argumenta que a China, como a China deu certo? Ele falou, pegou o que a CEPAL falava, o que o Celso falava, e aplicou. E aí você tem o projeto China 2025, que o Xi Jinping fala sempre, tudo tem que ser made in China. E aí ele fez até uma visita numa fábrica o ano passado, que ele tirou uma foto igualzinha num campo de arroz, igualzinho que o Mao Tse Tung tem. Na sacanagem da propaganda, né? Igualzinha. E aí a frase dele, ele tá comendo um arroz num bowl, né, num potinho, numa cuia, porra, né? Bowl é imperialismo, é uma cuia, tá comendo uma cuia com os palitinhos lá, e ele fala, é isso que eu quero pra China. Arroz chinês, tá comendo arroz. Hashi chinês, não sei como é isso em chinês, né, mas o pauzinho, e cuia chinesa. É isso que eu quero. E esse é o projeto do China 2025. E os caras vão cumprir. E qual que é o projeto do Brasil, né? Então, a gente vê, eu não acredito que a China, eu já até entrei num grupo, o Alex estava no grupo e viu a discussão, eu não acredito que a China tenha um projeto imperialista, porque me parece que o imperialismo é muito vinculado ao capitalismo. Mas ela tem uma expansão econômica importante.
Qual que é o nosso projeto para resistir a um eventual imperialismo chinês? Ou um eventual surgimento de um outro imperialismo? Qual que é o nosso projeto para qualquer coisa, né? Qual é o nosso projeto para alguns alunos que eventualmente estão aqui sabem? Qual é o nosso projeto para o 5G, para o 4G, para qualquer coisa? Ô, Fabião, acho que vai cortar em 8 segundos. Manda um beijo pro 8 povo. segundos? Meu Que a Deus. conversa tá boa. Beijo a todos. Fala do sorteio da